Este programa tem classificação indicativa livre. Olá, estamos novamente com você no programa América Latina Viva. O programa América Latina Viva é um programa de entrevistas da Casa Latino-Americana em parceria com a TV da Universidade Federal do Paraná. No programa de hoje nós temos um convidado que vem da Bélgica, o professor Pierre Stassart. Ele é de formação em engenharia agronômica e sociologia. O professor Pierre Stassart está vindo a Curitiba num convênio entre o programa de pós-graduação de Sociologia e a pós-graduação da Universidade de Liege. Professor Stassart, é um prazer recebê-lo aqui no programa América Latina Viva. Eu gostaria de perguntar para você quais são as suas motivações que trouxeram você ao Paraná e particularmente a pós-graduação de Sociologia juntamente com o professor Alfio Brandemburgo. Nós trabalhamos na Bélgica e na Europa questões de sociologia ambiental, que vem da tradição ruralista e que se estenderam à questão ambiental nesses últimos 20 anos. E temos a grande oportunidade de poder trabalhar com pesquisadores brasileiros como o professor Brandemburgo, o que dá um imenso espaço para explorar a relação entre a agricultura e o meio ambiente. Certo. E esta sua preocupação começa desde a sua formação, né? Essas preocupações com a questão ambiental que você vem de nomear, elas começam lá no início da sua formação, porque você combina a agronomia com a sociologia. Como é que se deu essas escolhas? Como é que se deram essas escolhas? Então, essa é uma boa questão. Eu fiz estudos como engenheiro agrônomo e quando deixei a universidade, prometi não mais botar os pés lá. E então tomei um caminho diferente, o engajamento no movimento social com as ONGs. Mas depois de 10 anos trabalhando com o desenvolvimento social, senti a necessidade de um certo distanciamento e tive a oportunidade de colaborar com a Universidade de Liege, em particular com a equipe de pesquisa do professor Morneau, sobre questões rurais. Então, do rural ao meio ambiente é um pouco a história do agrônomo que olha para a fazenda e depois olha como a cidade vê a fazenda. Dos consumidores que se questionam sobre o que comem. E é lá que os laços entre o Brasil e a Europa são interessantes, porque o que se vê hoje nas sociedades metropolitanas brasileiras e europeias é uma nova relação socioambiental que se constrói entre os consumidores e os produtores. Il y a un nouveau rapport socio-environnemental qui se construit entre les consommateurs et les producteurs. Certo. Professor Pierre, antes de nós entrarmos no tema propriamente dito da questão da agroecologia, do consumo, da qualidade de vida e das questões rurais, eu gostaria também de perguntar a você, porque você fez a sua especialização também naquele Instituto de Doenças Tropicais de Antuérpia, né? Na Bélgica, e você, nesse momento, além da sua intervenção social junto com ONGs, a sua preocupação era mais a África, né? Como é que se deu essa... Eu creio que é uma questão que remete ao porquê de alguém escolher fazer agronomia e por que alguém se interessa em fazer uma ciência que tem uma dimensão particular prática, assim como cultivar, criar animais. Isso exige práticas e saberes que estão apoiados sobre a experiência. Então, a motivação como a de muitos jovens de minha geração e de hoje é de desenvolver um saber ancorado na prática e no contexto local, ambiental e social, que conhece e que sempre conheceu, a agricultura. A partir do momento em que alguém se interessa por essa questão, atinge-se o problema do desenvolvimento dessa prática, e muitos agrônomos partem efetivamente a trabalhar nos países do Sul. Agora o Brasil vem desestabilizar essas categorias. Mas eu parti para a África porque essas questões de práticas me interessavam e, sobretudo, me engajei em um trabalho de colaboração com um instituto de pesquisa sobre sementes camponesas. E é fácil de fazer no Brasil, a relação com as sementes nativas.
Et c'est facile de faire le rapport avec le Brésil aujourd'hui et la question des semences créoles. Certo. E como é que nós poderíamos iniciar, por exemplo, uma apreciação, uma avaliação da história recente da agricultura na Bélgica? E isso levando em conta essa possibilidade de você estabelecer toda uma relação de trocas com a África e principalmente com a América Latina, agora, a partir de então, né, com o Brasil, inclusive, né? Em que pé estaria esse desenvolvimento da agricultura na Bélgica, olhando nessa perspectiva dos seus interesses, do desenvolvimento sustentável, da qualidade de vida, né, da questão agroecológica? Como é que que diagnóstico se faria hoje dessa situação na Bélgica? Donc, très rapidement, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut Muito rapidamente, o que se pode dizer é dividir em 3 momentos a história do desenvolvimento da agricultura depois da Segunda Guerra Mundial. Tratava-se de realimentar toda essa Europa que tinha fome após o fim da Segunda Guerra. Tinha-se de início o processo de modernização, onde a ciência, a técnica e as organizações, e sobretudo a Europa, passou a ter uma agricultura que se tornou autossuficiente. A partir dos anos de 1970, ocorreu um movimento de retorno da cidade para o campo, e onde o campo, a ruralidade, não é apenas um lugar de vida e de trabalho para os agricultores, mas tornou-se um lugar de residência ou um lugar de lazer. Este é o segundo momento. E depois, com a emergência das questões ambientais, pode-se evidentemente localizar o evento Rio 92 como ponto de partida, mas também por todas as crises que tivemos, e compreendida a crise atual nuclear e a questão ambiental. Veio redefinir a questão do espaço territorial. E o que se vê cada vez mais é que há alianças e dinâmicas de rede a nível global da questão ambiental. Assim, os sistemas de garantia participativa que estudamos na região metropolitana de Curitiba são sistemas que vêm a ser transferidos para os sistemas mediterrâneos da Europa. E os agricultores que querem retornar à autonomia e à diversidade buscam desenvolver sistemas de qualidade, de controle de qualidade e que são mais adaptados à pequena propriedade rural camponesa. E esse novo desenvolvimento, essa retomada, do rural, que deve ter impactos na maneira como se nos apresenta de definir padrões diferentes de intervenção intelectual, né, de uma leitura no rural de uma forma diferente, né? Que desafios hoje, do ponto de vista de uma sociologia ambiental, você se defronta hoje nesse debate de uma agricultura, diferente, alternativa? O desafio para mim é, de começo, um desafio de definição de uma agricultura ou de um desenvolvimento sustentável. Somos prisioneiros de uma definição de diagnóstico e de uma maneira normativa, fixa e que mede a sustentabilidade de um sistema, e uma outra abordagem no sentido mais dinâmico, que vai se interessar sobretudo pela capacidade de contribuir para a sustentabilidade. Eu tomo um exemplo que você conhece bem, que é o de Curitiba. Pode-se olhar Curitiba de 2 maneiras. Pode-se colocar a seguinte pergunta: Curitiba merece o prêmio que ganhou no ano passado como a cidade mais sustentável do mundo? É uma questão de definição de indicadores e de debate de especialistas. Ou ainda, pode-se apresentar outra pergunta: como é que Curitiba contribui para o modelo de desenvolvimento sustentável? Sobre esse segundo ponto, eu creio que efetivamente Curitiba tem coisas a dizer e diz coisas efetivamente interessantes. Mas para equipar essa segunda abordagem, somos confrontados a problemas de instrumentação de nossa abordagem, porque classicamente, quando se fala de sustentabilidade, avalia-se com indicadores. E se vamos medir a capacidade para evoluir, será necessário estabelecer outros instrumentos que possam medir essa capacidade. E isto é uma coisa. A segunda coisa é que, em matéria de pesquisa, a posição do pesquisador muda, pois o observador que avalia faz um diagnóstico e estabelece indicadores. O pesquisador ou o cientista faz parte desse processo de aprendizado, porque ele conduz, ou pelo efeito de carregar novos conhecimentos sobre a organização e a sua evolução. Portanto, há uma mudança de posição epistemológica, que não é fácil de entender. Então, desde o ponto de vista também, já que você aborda a questão do desenvolvimento sustentável, durable, né, em francês, você tem 2 aspectos aí. Você tem a dinâmica econômica, né, do mercado, da produção,
de uma reprodução social também, né, do paysan, do camponês, do produtor agrícola, né, familiar. E você tem também uma relação com o Estado, né? Não só o Estado belga, mas a União Europeia, que tem políticas agrícolas, né? Para todos os seus membros, né? Nessa perspectiva do desenvolvimento sustentável, como é que você analisa esses dois aspectos? Ou seja, uma reprodução social por um lado, né? E uma dinâmica econômica de produção para o mercado via suporte do Estado. Como é que você vê a longo prazo essa política? O problema político, o que se chama também de governança, reconhece que os Estados não são os únicos que podem dirigir o processo. E isso remete todo o debate que temos nas ciências sociais aos problemas da governança e da reflexividade. As pessoas que refletem sobre os processos de transição, isto é, de processos de mudança de longo prazo e processos orientados para a sustentabilidade, que são processos não manejáveis e um tanto quanto caóticos, exigem efetivamente desenvolver estruturas ou instituições que sejam capazes de reflexividade, isto é, capazes de aprender sobre o que fazem. E sobre isso há hoje um debate entre o que Ulrich Beck chama de reflexividade, isto é, pessoas capazes de aprender sobre o que fazem. E sobre isso há hoje um debate entre o que Ulrich Beck chama de reflexividade de primeira ordem, onde se trata de identificar os impactos negativos do processo e de tomar as medidas para sua redução. A reflexividade de segunda ordem diz que se torna impossível de prever os impactos e os efeitos. O que é somente na trajetória que se pode desenvolver as capacidades institucionais capazes de antecipar e digerir as crises sanitárias, nucleares, alimentares que conhecemos nos últimos tempos. Então, isso supõe que se toma um Estado em destaque que emite normas, que é o GERDAME, mas que antes disso supõe também que o Estado e outros atores desenvolvam efetivamente sua capacidade de reflexividade e de aprendizado. Mais ça suppose plutôt que l'État et les autres acteurs, stakeholders, développent effectivement cette capacité de réflexivité et d'apprentissage. Ok, nós vamos voltar com essa questão da sociedade do risco e da reflexividade no próximo bloco. Estamos retornando com o programa América Latina Viva. Nosso entrevistado de hoje é o professor Pierre Stassart, da Universidade de Liège, né? Ele é professor no Departamento de Ciências da Gestão e Meio Ambiente, e o nosso tema de hoje está abordando questões atinentes a uma sociologia rural, as questões do desenvolvimento sustentável e da agroecologia, cuja experiência e reflexão do professor está nos trazendo aqui para abordar, né, essas questões importantes, uma vez que o professor está em visita aqui na Universidade Federal do Paraná e interagindo com o programa de pós-graduação em Sociologia. Professor Pierre, na sua última fala, né, você abordou toda a questão do risco, da teoria do sociólogo alemão Ulrich Beck, né, mostrando talvez a importância dessa reflexividade também que os atores sociais acabam construindo, né, diante dessas experiências negativas, né, também de modelos de desenvolvimento econômico invasivos, né, ameaçadores para os ecossistemas, enfim, né, e então eu gostaria que a gente pudesse retomar em que medida essa reflexividade e essa sociedade de risco fez com que esse modelo pudesse refletir melhor alternativas. E se essas alternativas que, por exemplo, pela experiência que você está nos relatando, elas são significativas para repensar um modelo de agricultura, seja belga ou europeia ou mesmo latino-americana. O que é que você pensa dessa questão? Donc, ce qui est intéressant, qu'est-ce que dit Ulrich Beck quand il parle de la société du risque? Il dit quatre choses. O que diz Ulrich Beck sobre a sociedade de risco? Ele nos diz quatro coisas. Não se pode prever, porque fundamentalmente essas sociedades são caracterizadas por uma dimensão de incerteza radical.
Não se pode prever também acidentes alimentares, sanitários, etc. Segunda coisa, a complexidade tornou-se tal que não somente complexidade técnica, mas social. Não se pode prever o que será aceitável socialmente. Terceiro elemento, a interdependência entre atores. Os atores que podem desenvolver interesses contrários tornam-se cada vez mais interdependentes por causa dessa complexidade. Quarto elemento, ele fala de diferentes identidades. Um ator pode ter diferentes identidades ao mesmo tempo e, segundo as circunstâncias, trabalhar sobre uma ou sobre outra. Agora, se falarmos de modelo agrícola, há um aspecto sobre o qual Beck não se pronuncia claramente, mas que os economistas evolucionistas chamavam nos anos de 1980 de irreversibilidade dos sistemas. O que quer dizer quando um sistema é irreversível? Se você quiser criar um novo sistema, se você quiser desenvolver conhecimento sobre esse sistema, você será obrigado a esquecer completamente o que aprendeu, para aprender algo de novo. Pois, se você não esquecer, você está estruturado pelos conhecimentos existentes. No domínio da agricultura, vemos hoje uma grande questão. O mundo terá 10 bilhões de habitantes em 2050. Ao aumentar a produção, é necessário aumentar a produtividade? Ou faremos preferencialmente cenários socioambientais? E para pensar essa questão, o problema ao qual nos confrontamos hoje é o cenário do aumento da produção desde a Segunda Guerra Mundial. Mas esse cenário desenvolveu-se não permitindo a coexistência de um outro cenário. Há alguns dias, os agricultores familiares brasileiros manifestavam que, para que se reconheça os serviços ecossistêmicos ofertados por eles no quadro da atual Lei de Gestão Florestal. E lá, então, há uma verdadeira questão de escolha. Minha posição é quando me perguntam, você é a favor de qual sistema? Aquele mais produtivo ou aquele que respeita o meio ambiente? Eu digo, eu não sou a favor de um sistema, eu sou pela coexistência de dois sistemas. Eu quero trabalhar para a possibilidade que diminua a irreversibilidade de um sistema e que impeça o outro de emergir. Je suis pour la coexistence des deux systèmes et je veux travailler à cette possibilité qui diminue l'irréversibilité d'un système et donc qui empêche un autre système d'émerger. Ok, então esses dois pontos, professor Stassar, são sumamente importantes que você enumerou, né, da questão da irreversibilidade dos sistemas, ligado também ao ponto anterior, quando você mencionou os 4 pontos lá do Ulrich Beck, da interdependência, né, dos atores, né? Então, nesse domínio de um sistema híbrido capaz de ser sustentável, como é que você interpreta, por exemplo, o papel dos consumidores também como solidários ao modelo de produção alternativo? Que papel jogam esses atores, os produtores e os consumidores, no modelo semelhante? Alors, c'est une question difficile, parce que la question É uma questão muito difícil, porque a questão do consumidor foi reduzida na economia padrão. Há uma questão de mercado, isto é, um consumidor seletivo e, portanto, o problema do economista padrão é o de informar corretamente para que ele possa expressar esta preferência. Ora, o que nós sociólogos vemos é que o consumidor é como uma espécie de limalha de ferro. Se você coloca o ímã na limalha de ferro, os elementos vão de uma direção a outra. Isto remete à questão da ambiguidade e da interdependência. Mas é interessante porque em algum lugar este consumidor, que os economistas na Europa classificaram de racional, porque ele faz isso hoje e depois vai fazer outra coisa amanhã, ele tem uma capacidade de evoluir, uma capacidade de negociar. E nós, no laboratório de Liège, desenvolvemos o que se chama de processo deliberativo, que se inspira na teoria de Habermas, onde a ideia é testar efetivamente políticas com o consumidor antes do desenvolvimento delas. Pode-se fazer com que políticas públicas, mas também em nível de um projeto ou de uma cadeia agroecológica. Eu estive pessoalmente envolvido em um projeto em que estão produtores e naturalistas que conceberam um modelo de desenvolvimento desta cadeia agroecológica. Certo. Professor Pierre, em relação às novas interpretações que emergem sobre estudos rurais e que atravessam também as ciências sociais, particularmente a sociologia, que é bastante sensível a essa discussão,
Como é que você percebe hoje essas teorias mais recentes, desde as teorias neomarxistas ou mesmo da modernização ecológica, né, que é bastante desenvolvida na Europa, né, principalmente lá na Holanda, em outros países? Como é que você percebe esta teoria da modernização ecológica tentando enfrentar a questão da tecnologia e dos atores sociais aplicados no quadro de um desenvolvimento rural, mas também, eu diria assim, em conexão com o desenvolvimento social no sentido maior? Qual é a capacidade interpretativa que essas teorias hoje têm para entender esses novos fenômenos aí? Então, essa teoria da modernização ecológica é uma resposta à teoria pós-marxista e à do treadmill of production, e que propõe uma maneira de organizar de outra maneira a interdependência entre os atores. Então, a hipótese de base é de dizer que o Estado sozinho não pode visar a transformação e que a questão é de fazer emergir os atores em particular nos movimentos sociais, ONGs, associações e colocá-los em relação com os operadores econômicos clássicos e o Estado, para construir sistemas mais sustentáveis. Toda a questão é de saber nessas condições se o que se faz é um greening, como se diz em inglês, ou um greenwashing, colocando camadas de pintura, de verniz sobre a realidade. Será que não devemos trabalhar mais a montante antes de que os atores estejam constituídos? E eu retomo a questão da liberação em Habermas, de ver como efetivamente, nas suas práticas cotidianas, os consumidores abrem os espaços de mudança. É a abordagem que nós tentamos desenvolver nesse quadro, nos apoiando na pragmática americana, como Dewey no começo do século XX, um tanto longínquo. Faz uma proposta na definição de categorias sociológicas muito mais do que se interessar por categorias estáveis de representação. Dewey nos diz, em uma filosofia belga, e uma filósofa belga, Isabelle Stengers, reintroduziu essa noção, e que talvez o que se pode ser mais interessante em uma comunidade de prática é olhar lá onde as pessoas duvidam, isto é, onde os atores se colocam questões que são importantes e preocupantes para eles, para guardar questões em aberto. Se você entra em uma negociação com os atores constituídos e com posições constituídas, e com interesses a defender, ou bem, se você reabre o jogo da negociação, trabalhando, por exemplo, com os procedimentos deliberativos de Habermas, mas você ainda pode ainda trabalhar de uma outra maneira, com o que se chama de abordagem prospectiva, com a teoria da transição, olhando para um horizonte de 30 a 40 anos, o que é possível para permitir aos atores, ao fazer um desvio para o futuro, falar do nosso presente. En faisant un détour par le futur, de parler du présent. Ok. Professor Pierre, então uma última questão, mais do ponto de vista comparativo, né? Levando em conta, por exemplo, que a história do campesinato, do produtor rural, do agricultor familiar europeu, uma longa história de lutas, né? E de tentativas de consolidação, né? Da sua condição digamos, social, né, estratégica nas sociedades europeias e, no caso, também na sociedade belga. E se nós compararmos essa história desse campesinato, desse produtor rural, desse agricultor familiar na América Latina, nós vemos questões, num certo sentido, ainda em transição, né? Aqui nós temos modelos de tentativas de reforma agrária, né, de consolidação de um quadro de reconhecimento social desse ator, né, em conflito também com, né, outros atores sociais. Que perspectivas você percebe no sentido de aproximar reflexões suas, por exemplo, que emergem de um quadro dessa estabilidade europeia com um quadro latino-americano, brasileiro? Que lições você pode levar lá para a Bélgica e para a Europa e nós trazermos reflexões suas para esse quadro nosso aqui? Essa é uma questão très difficile. Essa é uma questão muito difícil de transmitir uma experiência europeia. Eu não tenho uma solução política, mas em revanche há um fato de sociedade que é muito importante na Europa. Na Europa, justamente em função da crise da vaca louca, vimos a entrada do consumidor nas políticas agrícolas.
Até lá, nós vimos que a política agrícola era centrada na produção e que não era mais possível falar de produção sem falar de alimentação também. Eu acho que hoje o Programa Brasileiro de Alimentação para as Escolas é uma tentativa interessante. É certo que será necessário avaliá-lo, mas é uma tentativa interessante de reconectar o consumo nas instituições. Lá onde se tem necessidade, nas escolas, os jovens em crescimento têm a necessidade de uma boa alimentação. Com os produtores, então, toda a questão trata-se de uma relação de mercado? Ou isso coloca a questão da relação entre o consumo alimentar e a produção? Porque no Brasil sabe-se que o grosso da produção, e nós europeus sofremos as exportações brasileiras, a produção industrial é direcionada ao mercado exterior e ela tem pouco interesse de se interessar ao consumidor, enquanto que a produção familiar, como se chama aqui, ela é orientada para o interior e através do programa de alimentação escolar há um laço que se faz e sabe-se que no Brasil, eu penso que há 15 ou 20 anos, a metade da população passou a ser urbana e se não há uma nova relação entre a cidade e o campo, eu não vejo qual a perspectiva para oferecer ao campo, porque todo movimento alternativo da agroecologia vai mesmo colocar-se a questão. O que pensará a próxima geração, os jovens que vão conhecer todos os benefícios culturais, os serviços da cidade, todas essas vantagens da saúde, da educação? Como esses jovens vão permanecer no campo ou bem preferirão migrar para ter um high food? Comment ces jeunes voudront rester à la campagne ou bien préféreront migrer pour avoir leur iPhone, leur Mac, etc. Ok, muito obrigado, professor Estassar, por essa importante entrevista. Nós teríamos muito mais que aprofundar sobre essa última questão, mas a América Latina Viva agradece o seu depoimento, né, e convida novamente, futuramente, para que nós continuemos essa nossa conversa. Muito obrigado. Nós esperamos você na próxima semana. Muito obrigado. Okay.